Bom, continuando, no último vídeo nós estávamos falando sobre os parâmetros do mestre e do escravo. Acho que nós fizemos uma varredura sobre todos eles de maneira superficial, mas eu acho que é o suficiente para entender. Mas eu acho que tem um parâmetro que eu preciso voltar, porque eu acho que eu não fui claro. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Eu havia dito que no P12 eu vou estar definindo o limite de torque, certo? E quem vai definir esse limite de torque, uma vez que esse parâmetro foi habilitado, vai ser a seleção das DIs entre o TCM0 e o TCM1, que vão apontar para o P12. Quer dizer isso, na verdade. Vou colocar aqui. Esse aqui é o parâmetro P12. Ele vai setar o limite de torque para o limite para a velocidade e o limite para a torque, dependendo de quem a gente habilitou aqui. A primeira, acho que o primeiro bit é speed, o segundo é torque. De qualquer maneira, aqui, uma vez habilitado o torque, o que vai acontecer? Ele vai setar essa tabelinha, que é essa tabelinha aqui. 0 e 0, que é 0, posição 0. 0 e 1, ele vai sempre apontar o limite de torque que estiver registrado no parâmetro P12. 1 e 0, que é a posição 2, ele sempre vai apontar o limite de torque que estiver no parâmetro P13 e 1 no P14, que é a posição 3. E aqui, como a gente definiu essa posição 1, que é o P12, voltando lá, vamos ver as DIs. Acho que já havia falado, mas aqui a D15 ela ficou habilitada, definida para 0, ou seja, quando eu defino aqui para 0 na seleção da DI, aqui é a função e aqui é onde que ela é habilitada. Quando eu defino aqui para 0, ou seja, quando eu ligar, ela já vai estar na condição habilitada, que é 1, que é o que acontece com o servo on também. E, se eu não me engano, aqui aconteceu também, aqui foi só com o servo on, mas aqui aconteceu com o servo on e com o TCM 0. O TCM 0 vai estar sempre na condição de 1, então o limite de torque sempre vai estar apontando para o valor que estiver gravado na P12. Isso acho que não tinha ficado claro, porque eu fui fazer com a calculadora e não consegui demonstrar direito. Mas, tudo bem. O importante é aqui. Aqui é a descrição das PRs a partir do evento. Mas primeiro eu vou explicar aqui esse diagrama. Como vai funcionar então o nosso sistema para que a gente possa fazer a leitura dos posicionamentos. Quando eu acionar a posição de home, o retângulo, que é o mestre, vai se posicionar e o rolete do escravo vai voltar para a posição 0, ou seja, ele vai procurar o sensor de home e vai se posicionar, se não me engano, em Z. Quando eu definir o movimento, o movimento da PR1, somente na primeira vez, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar o eixo do servo escravo até a posição 3000. A 50%, ou seja, PR1 grava 50% no valor de P12, que é o valor do torque, e sem interrupção
Estou pegando daqui, tá? Não daqui. E sem interrupção, na PR2, ele vai parar o servo na posição menos 300.000 PU, no valor absoluto. Então o que ele faz, para eu inicializar o sistema, busco o home nas duas posições, nos dois servos, e no PR0 e no PR1 eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar o eixo escravo na posição intermediária. Aí o que é sugerido aqui, o que é definido? É que a partir da DI de evento, na borda de subida, ele vai executar essa função. Para que a gente possa trabalhar com a borda de subida nesse sistema, com a borda de descida, essa DI precisa ser um sensor retentivo, tá? Porque você vai ter que manter o sensor pressionado para fazer a leitura. Mas eu vou demonstrar isso aqui no diagrama. O que o diagrama indica? Que uma vez acionado o evento 1, o motor ele vai procurar o posicionamento na posição menos 800.000, certo? E o que vai ocorrer aqui? Ele vai vir aqui, pelo sugerido, tem uma coisa que eu não concordo aqui, mas eu já vou explicar. Ele vai procurar esse posicionamento com um limite de torque baixo, de 10%, que é o que é sugerido na descrição aqui. Ele vai iniciar o movimento a 25%, e a partir do momento que o motor comece o movimento, ele vai passar para 10%. Quando ele encostar aqui, como o torque é baixo, o servo vai parar. Mas note que ele não chegou na posição menos 800.000. Então o que ocorre? Vai haver um problema entre o comando da PR e o posicionamento em que o servo parou. E essa diferença entre o comando e o posicionamento é uma situação de alarme. Se essa diferença for maior do que um valor determinado, aí entra a P235, tá? Determinado em um parâmetro, ele vai gerar o alarme 009, certo? Que excedeu o desvio de posição permitido. Então ele indica o seguinte, que a P235 tem que ser um valor que comporte essa margem de erro. Então sugere o valor de menos 800.000 como valor de erro de posicionamento, 800 como valor de erro de posicionamento da P235. Ele não indica aqui como ele setou, mas é isso que tem que ser observado. Por quê? Para que não ocorra o alarme, porque uma vez que ocorre o alarme, o servo on vai cair, certo? E o sistema vai parar. Então é só corrigir esse limite de torque para um valor que seja suficiente para absorver esse erro, que o sistema vai funcionar perfeitamente. Então tá. Nessa subida de evento, ele vai procurar a posição menos 800.000, vai encostar aqui no retângulo e vai parar. Isso porque a DI ainda está ativada, está em nível alto. No momento em que ele para, o que nós vamos fazer? Nós vamos acionar a DI7. Tá? A DI7 que vai fazer é a DI que vai habilitar a função de captura. Então, quando nós ativarmos essa DI, ela vai gravar o valor do deslocamento do eixo escravo na posição predefinida da array, certo? Da matriz. Nós vamos falar sobre o DI7 aqui, daqui a pouco, como que isso vai acontecer. Uma vez que nós fizermos esse acionamento, que a leitura foi realizada, nós vamos liberar a DI5, se eu não me engano, do evento,
ADI relacionada ao evento. Aí na borda de descida, o que ele vai fazer? Vai fazer o jump para o PR52, que é característica do evento 1 na borda de descida. No PR52, ele vai, por interrupção, gravar 50% como valor do torque e vai procurar a posição menos 300.000 PU. Ou seja, o que ele vai fazer? Quando nós liberarmos na descida, ele vai executar a PR5. Essa aqui é a posição. Ele vai executar a PR1, que vai executar o salto, que é a quinta condição para o PR52, vai gravar na posição 6 50% no P112 e na condição 7 ele vai buscar o posicionamento em menos 300.000 PU, ou seja, uma vez feita a leitura, ele vai posicionar o eixo escravo, o rolete, nessa posição, para que nós possamos fazer a próxima leitura. Qual o procedimento então? No eixo mestre, nós vamos fazer aquele deslocamento de mais 1000 posições, como foi demonstrado aqui, ou seja, vamos buscar a próxima posição e vamos fazer o mesmo sistema. Encostamos o eixo, o rolete do escravo no retângulo, ele vai parar porque o limite de torque é baixo. A partir do momento que ele para, nós vamos acionar a DI7, fazendo a leitura. Quando for feita a leitura a partir do capture, da função capture, nós vamos liberar o ADI do evento 1. Aí ele vai vir aqui de novo na borda de descida, buscar a PR1, que vai gravar 50% como valor de torque, e vai buscar o posicionamento intermediário, que é menos 300.000 PU, ou seja, ele vai pegar e vai parar na posição intermediária, certo? Então, só revisando: PR0 vai buscar o home, na verdade ele vai vir um pouquinho mais para trás, aí vai parar aqui. PR1, acionamento direto, ele vai posicionar na posição intermediária, aguardando o sensor do evento, a subida do evento 1. Na subida do evento 1, que nós acionamos a DI direto, ele vai vir até aqui, encostar no retângulo. A partir do momento que ele parou, nós vamos acionar a DI7, fazer a captura dessa posição. Uma vez completada a captura, nós vamos liberar a DI do evento 1 e ele vai voltar para a posição intermediária. Feito isso, vamos novamente mover o retângulo do mestre, no eixo mestre, mais uma posição. E vamos fazer isso manualmente até obter as 50 posições, tá, de registro de leitura dessa função, para que possamos criar a curva. Eu acho que então essa é a forma como vai ser feita a captura das posições. Só uma coisa aqui, ele diz aqui que para fazer esse posicionamento ele não pode manter, ele tem que iniciar o movimento a 25% de torque, mas a partir do momento que o motor começou a se mexer, que ele saiu da posição de inércia, o torque tem que cair para 10%, para que quando ele não encoste com muita força no retângulo e que ele possa parar. Só que essa condição não é verdadeira, porque se eu colocar uma interrupção aqui,
o que acontece? A partir do momento que se inicia esse movimento, ele já vai passar para 10%. Ou seja, ele não vai se manter em 25. Certo? Aqui ele vai se manter em 25 a partir do salto, vai ser alterado para 25, mas aqui ele não vai se manter em 25. Instantaneamente, começou esse movimento, já vai cair para 10. Então, se fosse na minha construção, o que eu faria? Colocaria aqui um delay de 1 segundo ou o tempo que fosse necessário para que o motor começasse a fazer um posicionamento ou um movimento sem o risco de alcançar o retângulo, e colocaria uma interrupção aqui. O que faria nesse caso? Ele ia começar durante o tempo do delay o posicionamento a 25% de torque e já ia cair para 10% logo na sequência. Para que não fique muito vago, eu criei aqui duas condições para que a gente possa simular isso. Meu sistema é diferente, tá? Mas dá para ilustrar. Aqui na PR25 eu estou simulando exatamente o que o exercício propõe, com exceção do salto da PR52, porque ele não faz nada, ele só faz um desvio. A gente pode confirmar isso aqui. Isso aqui não faz nada, ele só faz um desvio e nesse início ele já grava 25% antes do posicionamento. Então, tá aqui. Na PR25 que nós vamos executar, ele vai gravar 25% no P112. Já alterei no servo que eu estou usando o P102 para que ele trabalhe com limite de torque, e já apontei também a P112 para sempre ativo. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar uma conferida se é isso mesmo, porque a gente não tem problema na simulação. Senão a gente já muda aqui antes de fazer a simulação. P112, P12, né? P12 está desabilitado a função de limite para a velocidade, está habilitado a função para limite de torque. Certo? Aqui. Na P112, que ó, é a posição do torque 1, está atualmente gravando 10%. E a DI, vamos colocar aqui uma DI para gerar essa função. Vamos ver qual que a gente pode colocar aqui. Aqui já está, é isso mesmo. DI 5, certo? Internal torque bit 0. Essa aqui, ó, DI 5. Tá vendo? Como ela está ativa em 0, ele já fica, quando eu ligo, ele já está em on. Onde eu posso confirmar isso? Aqui, DI 5. DI 5. 016, que é torque interno bit 0, certo? Estou usando aqui a condição 0, então ele é normalmente fechado, que é o contato B, que é o que mostra aqui, certo? B tempo fechado. Então aqui, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando exatamente nesse servo como foi definido a condição de torque no sistema
elaborado pelo exemplo. Então tá, vamos voltar lá então e ver aqui o resto. No PR26, o que foi feito? Foi feito um posicionamento automático, sem interrupção, sem interrupção, no valor absoluto, um valor que eu determinei para o meu servo, só para exemplo, que é o posicionamento na posição 20.000. E no PR27, sem interrupção, eu mudei o valor do P112 para 10%. Essa é a condição do PR25. No PR20, aqui eu fiz uma outra rotinazinha, certo? P112, 25%. Aí o que mudou? P121, posicionamento, valor absoluto, tipo 3, automático, para transferir para o valor seguinte. Só que eu coloquei aqui, ó, um delay de 1 segundo, certo? Está em milissegundos, 1000 milissegundos, 1 segundo. Para a posição 2000, para a posição 2000. E aqui, o que eu fiz? Na PR25, no PR22, eu criei uma condição para gravar com interrupção o valor de 10%. Como é uma condição para gravar com interrupção, só para ilustrar aqui, se eu não colocasse esse delay, assim que o movimento do motor fosse iniciado, ele já ia iniciar praticamente a 10%. Então, eu não ia ter essa condição dele sair do valor do torque já a 20, dele sair do posicionamento do motor a 25%, certo? Ele já ia sair a 10%. Para a gente ver isso, nós vamos executar essa função olhando pelo osciloscópio para a gente dar uma olhada na diferença. Vou colocar aqui o scope, tá? É o PR20, vamos o PR25. Vamos começar com o PR25, que é exatamente o que o exemplo indica para ser feito. O que eu estou analisando no scope? O posicionamento do canal e a P112. O jeito está dizendo que a P112 já está a 10% e o motor está parado. Para que a gente possa fazer o posicionamento, vamos usar aqui o... Eu costumo dar um ruidinho, mas tudo bem, vamos suportar um pouco. Isso aqui é para que a gente possa colocar a PR aqui, a PR20, certo? Servo on, comando 20. Na verdade era o comando 25. Vamos fazer de novo. Até poderia fazer essa análise, mas eu vou fazer a primeira análise igual o exemplo descrito no manual. Ele parou já no PR22. Ele já estava na posição. Opa. Vamos voltar de novo. Vamos posicionar o motor em 0.
começar tudo de novo, né? Aqui, vou ligar. Ó, o motor está em 0, o posicionamento, que é o valor absoluto, e o P12 está em 10. Aqui nós vamos executar agora a PR25. O que ele coloca? A última condição executada foi a PR27. Tá, certo. Vamos fazer agora a análise do gráfico. Como funcionou então? Voltando aqui, a gente vê a PR. Desculpa ali pelo erro no posicionamento, né? No 20. O que foi feito aqui? Gravei 25% como condição inicial, fiz o posicionamento sem delay para a posição 20.000 e coloquei sem interrupção 10% do valor ser gravado como torque. O que eu quero mostrar é o seguinte: da maneira como foi descrito no exercício, eu nunca vou conseguir o posicionamento em 10%. Primeiro, que esse posicionamento aqui, que seria o valor de 800, menos 800 mil PU, ele nunca vai ser alcançado. Então, essa PR, ela nunca vai terminar. Se ela nunca vai terminar, eu nunca vou gravar 10% como valor de limite, da maneira como é feito. Então, o que vai acontecer? O rolete do escravo vai encostar com um torque de 25%, que é um torque alto só para que a gente possa fazer essa leitura. Então, o que eu sugiro? Vamos fazer então agora da maneira como eu falei, colocando um delay aqui e colocando uma interrupção aqui no PR7, equivalente, né? Só para não errar de novo, que nós vamos executar agora. Agora sim é a PR20, certo? Vou colocar o scope ligado aqui. Vou ligar o meu simulador barulhento. Primeiro, vamos ligar aqui a análise. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é posicionar em 0. Eu usei a PR15 para fazer isso, porque a posição do motor está em 20.000. Então o que acontece? Se eu der um comando, como ele já está em 20.000, não vai fazer nada. Então, vou buscar aqui a posição 0. Certo? É isso aqui que a gente... Então agora eu estou em condições de executar. Agora eu vou executar a PR20. Pronto, é isso que eu quero ver. Desliguei o servo-on. Desliguei o simulador para não fazer barulho. Vamos analisar. O que aconteceu aqui? Comecei o movimento aqui. Aqui, o que foi feito? Primeira condição. Gravei 25% como valor do torque. Depois eu acionei o servo para buscar a posição, tá? 20.000, que equivaleria aqui ao menos 800 no sistema anterior. E aqui você pode notar o que aconteceu. Um segundo depois que o motor iniciou o movimento, vamos olhar aqui, ó. Ele vai da posição 10 e 800 mais ou menos.
até 11.800, mais ou menos. Um segundo depois que o movimento iniciou, o torque caiu a 10%. Então o que vai acontecer? Como o motor já iniciou o movimento, já saiu da condição de inércia, agora sim ele pode ter o torque de 10% e ele vai encostar de uma maneira mais suave aqui no retângulo. Então, na minha forma de ver, essa forma de definir as PRs, ela é mais aplicável, vamos dizer. Porque, que nem eu estava dizendo, ele nunca vai conseguir baixar para 10%, porque ele nunca vai conseguir completar esse posicionamento de menos 800 mil. Certo? Então aqui eu não faria dessa forma. Mas a gente está analisando exatamente o exemplo. Bom, uma vez feito isso, ele parou de novo, falando, ele vai acionar a DI 7. Na DI 7 nós vamos fazer a leitura da posição do servo, certo? E depois disso nós vamos liberar a DI do evento 1 e ele vai voltar para a posição menos 300 mil. Não sei se o vídeo está muito longo, mas eu preciso falar como funciona a função de captura. Apesar de ter um capítulo que eu falo sobre isso, eu vou dar uma explanadinha aqui. Aqui ele está dizendo o seguinte: no P536 é o início de onde eu vou gravar na array as posições que foram capturadas. Ele setou como 0, ou seja, ele definiu que a função o valor capturado vai ser gravado a partir do endereço 0 da tabela. O P538 é o número de leituras, de capturas que eu vou executar antes de que a função seja desabilitada. Ele marcou como 50 porque nós vamos fazer 50 posicionamentos. O P539, esse é o parâmetro que realmente é responsável pela captura. Ele setou o X como 0, o Y como 3, o Z como 0 e o U como F. O que quer dizer, analisando daqui, não quer dizer muita coisa. Vamos aqui.